nós nos lembramos que os melhores prédios habitacionais do centro de Belo Horizonte eram um conjunto IAPB. Vocês se lembram? Tinham cerca de 300 apartamentos, excelentes apartamentos, que foram dados aos bancários de Belo Horizonte. Dado porque você vendia sem correção, e isso era uma boca, era um excelente negócio. O que aconteceu com o meio rural? Em 1972, o governo federal criou uma comissão interministerial, tinha lá uns 10 representantes de ministérios, chefiados pelo secretário-geral do Ministério do Trabalho, na época, para ela estudar a extensão da seguridade social para o trabalhador rural. Eu conheço muito bem o trabalho dessa comissão, porque por acaso fui eu o representante do Ministério da Agricultura nessa comissão. E essa comissão propôs meio salário mínimo de aposentadoria para o trabalhador rural e alguma assistência médica. E isso começou em 1973. Agora vejam vocês, de 1933 a 1973, são 40 anos que se passaram, né, em que o trabalhador urbano tinha as suas assistência de seguridade, aposentadoria, assistência médica e assistência habitacional, e para o trabalhador rural, nada. Imaginem quanto que isso significou o estímulo para a migração do campo para a cidade. Mas ainda tem pior. Eu acho que a pior de todas elas, que o senhor mencionou, o doutor Antônio mencionou agora mesmo, o doutor Antônio Sal, foi a política educacional. 1940, 1950, 1960, todos nós dizemos que o Brasil tinha uma educação pública boa. E é verdade. O Colégio Estadual de Curitiba, o Pedro II do Rio, o Estadual de Belo Horizonte, o Estadual de Goiás, eram longe os melhores colégios que você tinha. Só que as melhores escolas públicas eram as escolas públicas urbanas. O que acontecia com as escolas rurais? E vejam bem isso. Eram nossas esposas, nossas mães, que quando terminavam o magistério e queriam fazer uma carreira como professoras, elas eram obrigadas, e olha o termo, elas eram obrigadas a passar algum tempo no campo dando aula, até juntar os pontos necessários para conseguir o seu lugar na cidade. E eram pessoas extremamente honestas. E sendo honestas, o que elas podiam passar para esses jovens do campo? Elas, por acaso, podiam dizer para o jovem do campo: meu filho, faça uma carreira rural, realize-se como uma pessoa no campo? Ou ela tinha que dizer as coisas que ela realmente acreditava? Meu filho, se você é vivo, caia fora daí, porque ficar aí é fria. Faça como eu vou fazer, a hora que eu tiver os pontos, eu vou para a cidade. Fora as outras coisas que todo mundo sabe de escola rural. Alguém já ouviu falar de biblioteca de escola rural? A qualidade do prédio que tem de escola rural? Quais que eram? Fora o fato de, naquela linha ali, sentavam os alunos da primeira série, nessas daqui da segunda, da terceira, da quarta, até da quinta, às vezes, com uma professora. Imaginem vocês o efeito em todas as famílias desse país de ver esse tipo de alternativa para os meninos estudarem, comparando com a alternativa urbana. Esse processo de extração de gente, de extração de renda da agricultura, continuou de uma forma muito grande, por muito tempo, e nesse meio tempo, teve períodos de crises da agricultura. É lógico, você estava só arrancando, teve crises. E para essas crises, houve algumas políticas muito importantes voltadas para a agricultura. Uma delas, a política de expansão de fronteira. O plano de metas de Juscelino abria estradas e criava armazéns para você expandir a fronteira, para você plantar em áreas cada vez mais longe,
para crescer a agricultura, para evitar problemas de desabastecimento. Política de preço mínimo e financiamento financiamento e comercialização. Ela começou efetivamente na década de 50, o máximo, teve um crescimento posterior depois da década de 60, muito importante. E, acima de tudo, a política de crédito rural a preços baixos, chamado subsidiado. Essa teve um grande impulso praticamente começou em larga escala no governo João Goulart e depois cresceu, especialmente com a criação do Sistema Nacional de Crédito, com a reforma bancária de 67. O que isso resultou? Resultou numa dicotomização da agricultura brasileira que nós temos claramente hoje. Uma agricultura empresarial extremamente desenvolvida, por quê? Porque preços mínimos, crédito subsidiado, foi dado para quem tinha capacidade empresarial. Então, os agricultores que tinham essa capacidade empresarial tiveram acesso a esses benefícios e cresceram e criaram essa tremenda agricultura que nós temos hoje, que é uma beleza. Por outro lado, uma multidão, e esse número é relativamente pequeno, foram algumas centenas de milhares só de pessoas que tiveram acesso àquilo. Por outro lado, milhões, alguns milhões, e nós estamos falando de 5 milhões de propriedades, 6 milhões de propriedades de agricultores, não tiveram acesso a essas políticas e continuaram nessa situação de ter suas rendas extraídas nesse processo violento, como nós mencionamos agora. O que resultou disso tudo? 1980, menos de 10% da renda nacional era da agricultura. Lembra, era 60%, caiu para menos de 10%. E menos de 30% da população, naquela época, vivendo no e do campo. Foi um processo violentíssimo, não tem nada do mundo parecido com isso. E, como nós dissemos, intencional e muito bem feito para essa intenção, para esse objetivo. Entendeu? Conseguiram muito bem. Tem custos, tem sequelas muito sérias, mas, e nós estamos vendo as sequelas, mas foi feito e foi intencionalmente feito. Eram bandeiras do movimento tenentista que marcou a nossa sociedade. Como é que foi possível penalizar um setor tão importante como ele era em 30 durante tanto tempo?